Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Meu nome é Fred, eu sou catequista, teólogo da Matriz São José do Havaí. Vamos à nossa vinheta. Espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus. Peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, passe para outras pessoas, outros grupos aí. Deixe o seu like, sua pergunta, sua dúvida, seu comentário. Deixa aí um comentário aí elogiando ou criticando. Cada comentário ajuda o YouTube a mandar para mais pessoas, ok? Então, nos ajude a evangelizar, ok? Esse trabalho que nós estamos fazendo é para evangelizar, ok? Então, espero que vocês nos ajudem aí, compartilhando, e nos ajudando a divulgar este canal de teologia de graça, pela internet. Você está fazendo um curso de teologia sem sair de casa, pelo celular, sem cobrar nada, que eu não cobro nada, só a sua inscrição, tá? E para você me ajudar aí a compartilhar os vídeos, tá bom? Vamos rezar, antes da gente fazer qualquer vídeo, vamos rezar, nos encomendar a Deus, pedir ao Espírito Santo para nos iluminar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedi a Nossa Senhora, para que interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus. Então vamos gravar o nosso vídeo de hoje, na graça de Deus. E qual é o nosso tema de hoje? Nós estamos no mês de junho, mês aí dos namorados, mês de Santo Antônio, São João, e São Pedro. Os três grandes santos aí do mês de junho, mês de quadrilha, mês das festas aí juninas. Então eu me propus a fazer alguns vídeos sobre família, já que Santo Antônio é o santo casamenteiro. Dia 12 é dia dos namorados. Então eu fiz um vídeo aí na última aula, porque a família começa no namoro. E você só deve namorar quando você está com pretensão de se casar. Senão o namoro fica vazio. Eu não estou falando de ficar, gente, como o povo faz aí. Estou falando de namorar mesmo para formar uma família, que nós vimos aí na aula passada. Fiz 2 vídeos aí, um sobre o namoro e o outro sobre a família como bênção de Deus.
O casamento na igreja, bonitinho, como Deus quer. E eu quero abordar mais um tema sobre família, aproveitando, tá? Esse tema de hoje é um tema que é pouco falado na igreja. Eu acho que ele é até tabu. Há muito tempo na igreja, esse tema foi considerado tabu, não se falava na igreja, em casa também. Os pais não falavam, não conversavam com os filhos. A igreja, né, era considerada... Eu já vou dar um spoiler, né? Vida sexual no casamento. O sexo. Vamos fazer um vídeo sobre o sexo. Tá? Antigamente se ouvia dizer que a igreja só aceitava o sexo para procriação. Tá? O sexo é só para procriar. A igreja católica só vê o sexo para procriação, gerar os filhos e mais nada. Não é? Então, não pode ter prazer no sexo, é só para criação, é só para procriação. Eu ouvi muito isso. Tá? E tem os prós e os contras. Né? Uns que falam que não se pode fazer nada no sexo, só mesmo ali o básico. Outros aí já geram, não, o sexo pode tudo, entre quatro paredes pode tudo. Então o que a igreja fala sobre o sexo no matrimônio? Porque o sexo é para o casal, mas ele é muito importante na vida do casal e é pouco falado. Se aborda muitos temas na pastoral familiar, na pastoral, talvez por vergonha, não sei, as pessoas têm um pouco de vergonha, esse assunto é tabu, não é? Então não se fala muito. Eu estou falando, gente, o sexo no plano de Deus. Eu não estou falando desse sexo maluco que a gente está vendo no mundo de hoje. Do pecado, da pornografia, da prostituição, da fornicação, das práticas homossexuais. Eu não estou me referindo a isso. Eu estou falando do casal casado na igreja, como a igreja ensina. O que ele pode, o que ele não pode fazer. Tem gente que não sabe. Entendeu? Realmente a igreja só quer o sexo para a procriação? É isso mesmo? Então eu quero conversar um pouco sobre isso. Tá? Porque tem muitas mulheres que às vezes casam-se frustradas. Eu quero também falar sobre isso. O homem vê o sexo de uma forma, a mulher vê o sexo de outra. Só que tem que ter um equilíbrio de um lado e de outro. Porque acontecem separações por causa, às vezes, não pode ser nem de... É o que eu falo, gente. Tudo na vida não pode ser 8 nem 80. Eu não estou falando que o casal tem que viver o sexo, por exemplo, todos os dias, mas também não pode ficar muito tempo. Inclusive, eu quero usar um texto bíblico para poder falar o que eu falo, para poder explicar. E depois eu quero ler um parágrafo do catecismo da igreja sobre o sexo. Tá? Então vamos conversar um pouco sobre esse tema. Vida sexual no casamento. O que pode e o que não pode. Ok? Torno a dizer, estou falando para o sexo no casamento, como Deus quer. Não vou abordar aqui a parte pecaminosa do sexo. Camisinha... Não nada disso, é pílula, não vou abordar nada disso, porque a igreja é contra tudo isso. Ok? Então, gente, eu vou abordar, no final eu posso até colocar alguma coisinha sobre isso, mas eu quero ficar mais na questão do sexo entre o casal. Casado, o que pode, o que não pode, o que a igreja ensina sobre isso. Ok? Veja, primeira mentira que eu quero colocar aqui, que a igreja ensina que o sexo é só para a procriação. A igreja nunca ensinou isso. A igreja nunca ensinou isso. Por quê? O sexo ele tem duas finalidades no casamento. Uma delas é a procriação. Não está errado. Mas não é só a procriação. A igreja realmente ensina que o sexo tem que estar aberto à vida. A procriação, é verdade. Mas não é só a procriação. Tem a segunda, essa é a segunda parte. A primeira parte é a parte unitiva,
para unir o casal. Gente, não tem união mais íntima do que o sexo. Porque aí você está se entregando por inteiro a uma pessoa, seu corpo e sua alma. Tá? O sexo você está se entregando todos. Você está, né? Eu vou usar até uma palavra, você está se despindo para o outro. Então você está se dando a sua intimidade para o outro. Então não tem união mais forte. Por isso que tem que ter uma aliança. Tem que ter um compromisso. Por isso que o sexo só pode ser dentro do matrimônio. Porque aí você tem um compromisso com essa pessoa. Depois, se essa pessoa ficar grávida, que é a segunda parte, você já tem um compromisso com ela. Tá? Então, por isso que as duas partes têm que estar juntas. A união do casal e a procriação. Então, não é verdade que a igreja só valoriza a procriação, não. A igreja valoriza a procriação, mas também valoriza a união do casal. Tanto que se o casal não puder procriar, pode fazer o casamento. A igreja ensina isso. Se um dos dois é estéril, claro, tem que falar pro outro, né? Não pode esconder. Mas, se um não pode engravidar e o outro aceita, pode fazer o casamento, porque não é só a parte procriativa, não vai ter a parte procriativa, mas vai ter a parte unitiva, que também é válida. Então isso é a prova de que a igreja não faz um casamento só de pessoas, as mulheres e os homens, né, que já não podem mais ter filho, podem se casar. Um viúvo ou uma viúva, com 60, 70 anos, não pode mais ter filho. Pode, se é viúva ou solteira, pode se casar. Não vai ter filho, mas tem a parte unitiva. Então, não tem nada a ver isso. Ah, só pode casar se for procriar. Nada disso. É uma primeira mentira que eu vou desmentir aqui. Gente, é um mandamento. Agora veja. É um mandamento para o casal. O sexo é um mandamento. Tá? Tá lá no livro do Gênesis. O Senhor fala para o homem e para a mulher: crescei e multiplicar. Então, é um mandamento, crescer, né, um ajudando o outro. É a unidade, é o que eu falei. E multiplicar, a parte procriativa. Então, é um mandamento de Deus para o casal, o sexo. Então, o casal não pode ficar sem ter vida sexual. Se a mulher está doente ou o homem está doente, aí é um caso de força maior. Mas se os dois estão com saúde, não pode ficar sem ter vida sexual por muito tempo. É onde que eu quero entrar com a palavra de Deus. Eu quero que você abra aí comigo. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Enquanto você vai abrindo aí, eu vou fazendo uma pequena introdução. Então, como eu falei, então é um mandamento, o sexo, né, é um mandamento para o casal. Tá? A questão da procriação também. Tanto que o padre pergunta para os dois. É de livre, espontânea vontade, ninguém está aqui enganado. Promete um ao outro, amor e fidelidade é para toda a vida. Então, é para você fazer o sexo só com a sua esposa. Por isso que não pode, aí é adultério. Se você tem relação com outra mulher, é adultério. Terceira parte, vocês aceitam receber os filhos que Deus vos enviar, educando na lei do Cristo e da igreja. Esses três sim, se a mulher e o homem não dizer com convicção, o casamento é nulo. Então é um mandamento, né? Então o sexo e os filhos, é a união e a procriação, tá? Então o sexo é para o casal, assim como antes do casamento não se deve praticar o sexo, depois do casamento é o contrário. Só que até isso está de cabeça para baixo hoje. Como o povo fala, né? O proibido é mais gostoso. Gente, é impressionante. Quando está namorando e está noivo, que não deve ter o sexo, querem praticar. Não é? Os namorados querem praticar, os noivos querem praticar. Aí depois que casa, que pode ter o sexo, aí para de praticar. Aí não quer mais praticar.
vários casais, né, fazem um tempo, começam a praticar, depois de um tempo já não querem mais ter vida sexual. Olha que coisa engraçada. Antes queria, quando não podia. Agora que pode estar liberado, entre aspas, né? Liberado, que eu estou dizendo assim, pode fazer, né? Se não tem nenhum problema de saúde, aí não querem fazer. Aí começa a dar desculpa para não fazer. Aí acontece o que São Paulo vai dizer que, olha o que diz São Paulo. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Olha que São Paulo não era casado. Olha o que ele diz aqui no versículo 5. Para o casal, não vos recuseis um ao outro. Não pode. A não ser de comum acordo. Tá? A mulher está doente, a mulher está menstruada, entendeu? Ou o homem, né? Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. No caso do homem é mais difícil. Isso é mais para as mulheres. Eu vou dar um conselho, que eu não vou dar conselho. Vou falar uma coisa aqui para o homem e para a mulher. Não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo, por algum tempo, pouco tempo, para vos aplicares a oração. Houve casais na história da igreja que suspenderam a vida sexual por um tempo. De comum acordo. Os dois têm que concordar, têm que conversar. Seja qual for o motivo que tenha que suspender, a mulher está grávida, está doente, ou o homem está, né? Os dois têm que conversar por um tempo, ficar sem ter vida sexual. Mas não pode ser muito tempo. Não pode ser. Olha o que ele vai dizer. E depois retornai novamente um para o outro. Olha o que... Gente, copia esse versículo. Você que é casado, você que está passando por um problema desse, tá? Mostra isso para essa pessoa ver que está na palavra de Deus. Ah, mas a mulher entrou na menopausa, não é? Ou o homem, né? Está lá com um problema, né? Não sei qualquer outro problema. Faça um tratamento, gente. Busque um tratamento. Você só não pode, né, deixar de praticar. Porque, olha só, para que não vos tente Satanás por vossa incontinência. O que São Paulo está dizendo? Principalmente o homem. Se a mulher deixar de praticar o sexo, ele vai procurar fora. Ou vice-versa. Mas eu estou falando porque, gente, o homem gosta muito mais de sexo do que a mulher. Eu falo porque eu sou homem. Nós temos que entender, o homem tem uma natureza, a mulher tem outra. Claro, gente, toda regra tem exceção, lógico. Mas 90% do homem gosta mais de sexo do que a mulher. Claro! É da natureza do homem. Então, as mulheres já têm que perceber isso. Então, se você pretende se casar, você já tem que casar sabendo. Então, se você realmente tem problema nessa área sexual, busque uma ajuda. Porque não adianta, gente. Se o homem não estiver em casa, ele vai buscar fora. Ou pode ser também o contrário, pode acontecer. Então, gente, cuidado com essa parte. Ok? Então, e eu quero continuar nesse assunto, tá? Agora vamos para o Catecismo da Igreja Católica. O parágrafo 2362, agora eu estou indo para o Catecismo da Igreja Católica, tá? Parágrafo 2362 diz assim: palavra da igreja. Não sou eu. Primeiro eu coloquei a palavra de Deus, Deus falando, através de São Paulo, que não era casado. Agora a palavra da igreja, do magistério da igreja, catecismo. Por isso, gente, que eu sei que é um assunto delicado, por isso que não é a minha opinião, gente. Eu não estou dando a minha opinião. Por isso que eu estou falando. Eu coloquei primeiro a Bíblia, agora o catecismo. Você que é católico, se você se for discordar, tudo que eu falar aqui, se você discordar de mim, você está discordando da palavra de Deus ou você está discordando do catecismo da igreja. Não é de mim. Eu estou simplesmente colocando o que a Bíblia ensina e o que o catecismo ensina sobre esse assunto. Ok? Olha o que a igreja ensina sobre o sexo. Os atos, né? Os atos com os quais os cônjuges
se unem, a parte unitiva, tá vendo? Íntima, o sexo, gente, a parte que eu falei, a parte mais íntima é o sexo, você entrega inteiro. E castamente são honestos e dignos. Então, como é que a igreja é contra o sexo? Não, a igreja nunca foi contra o sexo, claro que não. A igreja é contra o sexo, a banalização do sexo, mas a igreja nunca foi contra o sexo. É outra mentira que é contra da igreja. Quando realizados de maneira verdadeiramente humana, o que ele está dizendo? Eu vou falar sobre isso. O que ele quer dizer com isso? Testemunham e desenvolvem a mútua doação. Então, gente, no sexo o homem se doa à mulher e a mulher se doa ao homem. Doa o seu corpo e a sua alma, se entrega inteiro. Tá? Pela qual os esposos se enriquecem com o coração alegre e agradecido. Então, você também não pode fazer também com má vontade. Entendeu? Gente, estou falando isso porque a gente vê muitas reclamações nesse ponto. Tá? Gente, você vai se casar, você sabe que o sexo faz parte. Então, você não pode ir lá também ter relação com seu marido, com a sua mulher, com cara feia, não é? Aí, claro que nem a pessoa vai querer. A pior coisa que tem é você fazer por obrigação. É preferível não fazer. A pior coisa que tem é você ver que a pessoa está ali por obrigação. Seja homem, seja mulher. Então, olha o que o catecismo está dizendo. Um coração alegre e agradecido. Então, não, agora eu vou celebrar com o meu marido e vou celebrar com a minha mulher. Por isso é que eu estou falando. Então, por isso que muitos buscam fora, às vezes, um amante. Seja homem, seja mulher. Porque não basta também só fazer, mas como fazer? Não por obrigação. Tem que ter vontade. Um tem que querer o outro. Entendeu? Porque, gente, senão nenhum dos dois vai se satisfazer. E se não tem satisfação no sexo, a pior coisa que tem é quando não há satisfação. Se o homem ou a mulher eles não se satisfazem, aí realmente eles não vão querer fazer. Quanto mais o marido não se satisfazer com a mulher e a mulher não se satisfazer com o homem, eles não vão querer. Daqui a uns dias ou vão se separar ou vão arrumar um amante. Repara para você ver. Eu estou abordando, gente, o tema do sexo, mas claro que tem outros temas também. Estou falando que as pessoas só se separam por causa disso, mas é o nosso tema de hoje. Mas muita gente se separa por causa disso. Ou arruma um amante, porque a mulher ou o homem, né, não faz direito, ou se separa mesmo sem amante. Aí o marido vai ver filme pornográfico, ou vai se masturbar, entendeu? Por quê? Porque ele não tem em casa. Ele não tem em casa, né, então ele vai buscar de outra forma. Entendeu? Então, cuidado com isso, gente. Cuidado com isso. É a igreja falando. A sexualidade, o catecismo falando, gente, parágrafo 2362. A sexualidade é fonte de alegria e de prazer. Não é pecado ter prazer, gente. Mais uma mentira que eu estou desmentindo. Olha o que o catecismo está dizendo. A sexualidade é fonte de alegria e de prazer. Então, o sexo é para os dois terem prazer. Agora, tem que ser os dois ao mesmo tempo. Não é só o homem, só a mulher. Aí vira egoísmo. Se o homem só busca o prazer dele, se a mulher busca só o prazer dela, aí é egoísmo. Isso é mais o homem. Não é? Por isso que eu quero, daqui a pouco eu vou explicar. O próprio Criador, então a igreja reconhece. Gente, quem colocou o sexo? Não foi Deus, não? Como o Padre Léo brincava? Não é? Quem colocou os órgãos genitais na gente? Não foi Deus, não? E ele não colocou de enfeite, não é? Não é bola de. Não é árvore de Natal nem nada, aquelas bolas que a gente coloca de enfeite de Natal. Não é? Então, gente, os órgãos genitais não é enfeite, não. Então, quer dizer, se Deus colocou, é pra gente ter prazer, lógico. Com a mulher, com o marido, lógico que é. Então, não é pecado ter prazer. Claro que não. Estabeleceu que nesta função, o sexo,
os esposos sentissem prazer, tá vendo? Então a igreja não é contra o prazer, não. E a satisfação do corpo e do espírito. Acabei de falar. Então o sexo é para você ter prazer no corpo e na alma. Quando você tem prazer no corpo, a alma também sente prazer, porque você não é só corpo, você é corpo e alma. Portanto, os esposos não fazem mal em procurar este prazer e, gente, eu só vou falar porque está no catecismo a palavra. Procurar este prazer e em gozá-lo, está no catecismo da igreja. É essa palavra que está aqui. Não é pecado, não. O homem chegar ao orgasmo, a mulher chegar ao orgasmo, não é pecado. Deus colocou mesmo para acontecer isso. Se não acontecer, é que é perigoso. Que um não vai querer mais o outro, não vai querer mais o outro, como eu já expliquei. Eles aceitam o que o Criador lhes destinou. Contudo, aí aqui, agora, olha o que a igreja também ensina. Contudo, os esposos devem manter-se nos limites de uma moderação justa. Então, não quer dizer também que vale tudo. Aí, por isso que eu falo, gente, não pode ser 8, não pode ser 80. Né? Não quer dizer também, então é porque entre 4 paredes vale tudo. Não, é assim também não. Então eu quero colocar alguns pontos aqui para a gente poder meditar. Dentro do que o catecismo está colocando. Quem falou isso, gente, foi o Papa Pio XII, no dia 29 de outubro de 1951, e o catecismo está repetindo. Então, o Papa falou isso lá atrás, não foi agora, não. Então, como é que a igreja era contra o sexo? Que o sexo era só para procriação. Mais umas monte de mentiras aí que eu estou desmentindo. Ok? Então, vamos lá. Então eu quero colocar aqui alguns pontos do que o catecismo colocou, do que a Bíblia colocou, para a gente poder conversar e comentar aqui nesse finalzinho de vídeo. Ok? Dizem que se conselho fosse bom, a gente, né, vendia, não dava. Né? Eu não estou aqui para dar conselho para ninguém. Eu estou falando aquilo que eu aprendi com a igreja, aquilo que eu já vi nas pregações sobre essa questão. Como eu já falei, tem muito pouca pregação sobre isso. O Padre Léo, acho que foi o primeiro padre que eu vi pregar sobre isso. E não foi poucas vezes, não. Com aquele jeito dele brincalhão, mas tem muita pregação do Padre Léo sobre o sexo. Se você pegar aí o blog dele, aí, Padre Léo Eterno, né, você vai ver muita pregação dele sobre o sexo, sobre os casais, né, no matrimônio. Tem muito, eu vi muita pregação dele sobre isso. Eu acho que foi o primeiro padre que eu vi pregar sobre isso, sim. Falando mesmo, brincando, mas falando para o casal, para o homem, para a mulher, a questão do sexo. Se você pegar os vídeos aí do Padre Léo, você vai ver muitos vídeos dele falando sobre essa questão do sexo. Ok? Então, algumas coisas aí para a gente comentar, ok? Diz aí o catecismo que o sexo tem que ser verdadeiramente humano. Então, gente, todo mundo sabe o que é o sexo humano. O que ele está dizendo? Né? Como eu já expliquei, Deus colocou o órgão genital masculino para complementar o órgão genital feminino, pênis e vagina. Esse é o natural, é isso que o catecismo está dizendo. Então, o sexo natural é esse. Então, aí, não é? Aí, depois ele fala aqui, tem que ter uma moderação. Não vale tudo. Entendeu? Então, sexo anal. Eu já falei em um outro vídeo aqui sobre isso. Gente, sexo anal não é para o casal cristão. Gente, o ânus foi feito para expelir fezes, para sair fezes, não para entrar nada. Entendeu? Pode dar até câncer, os médicos já falaram, dá até câncer, seja homem, seja mulher. Então, gente, ânus não foi feito para entrar nada. Então, não é para o casal o sexo anal. Claro que a igreja não é a favor do sexo anal. E eu já vi coisas aí do arco da velha. Esse mundo aí maluco.
entrevistas aí de mulheres, não estou falando nem de homem não, de mulheres, falando que deixa de ter a relação normal com o parceiro para ter sexo anal. Gente, isso tem que se tratar. Isso aí não é normal. Você deixar o sexo natural que Deus fez de praticar, para praticar sexo anal. Não é. O ano, gente, não foi feito para isso. Então, o sexo anal não é para o casal. O sexo oral, tá? O que a igreja ensina sobre o sexo oral? Tá? O sexo oral, ele não pode ser um fim. Ele tem que ser um meio. A igreja diz que pode haver carícias orogenitais, para você preparar o casal para o ato sexual. Porque o sexo, gente, tem o lúdio, o prelúdio e o pós-lúdio. A preparação, o ato e o depois. Então, para você preparar a mulher, né, e o homem, né, mas mais a mulher, a igreja aceita as carícias orogenitais. Aí não tem problema. Mas fazer o sexo oral como um fim, deixar de praticar o sexo normal para praticar o sexo oral, acho que eu estou sendo bem explicativo, aí também a igreja não aceita. O sexo oral tem que ser uma preparação para o sexo normal. Todo mundo sabe qual é. Entendeu? Então, não pode ser um fim, tem que ser um meio. Ok? Agora, veja, gente, a gente tem que entender que homem e mulher é diferente. Agora estou falando em relação ao sexo. Falar para a mulher e falar para o homem. Tá? Para o homem, o sexo começa na cama. Para a mulher, o sexo começa no café da manhã. Então, você que é homem, se você quer ter uma boa vida sexual com a sua esposa, você tem que viver um relacionamento em paz com a sua esposa. Se você não é um homem carinhoso, se você não é um homem romântico, aí, gente, eu não estou falando só na hora do sexo, não, é em tudo. Como é que você vai querer que a sua esposa tenha uma boa relação com você se você maltrata, xinga, não é? Ah, meu irmão, não, é o que eu falei. Ela pode até fazer, mas ela vai fazer por obrigação, não porque quer. Então nós homens temos que entender isso. Então nós temos que ter paciência. Outra coisa, homem, tá, é fogão a gás, ligou, tá aceso. A mulher é fogão a lenha, demora a pegar. O homem tem muito mais facilidade para chegar ao orgasmo, ter prazer na relação do que a mulher. Somente se ela tiver algum trauma, né? O homem não, o homem é mais fácil. Então, você que é homem também tem que ter um pouco de paciência, porque o homem, às vezes o homem é bruto, às vezes o homem não quer outra coisa, o homem é egoísta, só quer saber de si, fez lá o serviço lá, como dizia o Padre Léo, depois a mulher que se dane. Aí a mulher não vai querer, claro, só pensa nele, egoísta. Então, é o que eu estou falando, gente. Então, nós homens temos que entender que a mulher é diferente. A mulher gosta mais, né, do romance primeiro. Não é chegar também já ir para o ato sexual. Tem homem que, pelo amor de Deus, tem que é o que a igreja está falando, tem que preparar a mulher. Não é? Então, o homem, pelo amor de Deus, tem homem que só Jesus. Mas por quê? Porque às vezes vê lá filme pornográfico, vê essas revistas pornográficas, não é? Aí quer fazer com a mulher o que vê no filme. Sua mulher, gente, não é prostituta. Desculpa eu falar, sua mulher não é mulher de filme pornô. Então você não pode querer fazer o que você vê no filme, nas revistas pornográficas. Agora, para a mulher, é o que eu falei. Se você está bem de saúde, né, se você não tem nenhum problema, também cuidado. Né, não deixe de satisfazer seu marido, porque ele vai buscar fora. É o que eu expliquei. Então, se a mulher tem problema, está na menopausa, está com problemas nessa área, procure uma ajuda, um casal, um médico, para tomar remédio, converse, dialogue, se for precisar ficar um tempo, fica, mas conversa, dialoga, porque o homem, é aquilo que eu falei, ele gosta muito mais do sexo do que a mulher. Entendeu? Então o sexo não vale tudo, entre quatro paredes vale tudo, não. A igreja ensina que vale tudo que o casal aceita. O homem e a mulher têm que sentar e conversar. Porque cada um vem de uma família diferente, de uma
de uma criação diferente, não é? Então, os dois têm que sentar e conversar. O que é que você aceita? O que é que você não aceita? Então o casal tem que conversar e dialogar. Um tem que conversar, isso tudo tem que ser conversado. Para que tenha o quê? Harmonia. Gente, se não tiver harmonia conjugal, jamais vai ter uma boa harmonia sexual. Não adianta. Não adianta. Só vai ter um prazer mesmo, né? Aquele prazer gostoso mesmo, o casal que se dá bem no dia a dia. Entendeu? Pode até haver a relação, mas aquela relação prazerosa, onde os dois vão se satisfazer, tem que ter harmonia. Se não tiver harmonia entre o casal, esquece. Entendeu? Então espero, não é, que você tenha entendido, que você tenha gostado. E o casal tem que estar sempre aberto à vida. Aí vem a segunda parte, que é o próximo vídeo que eu vou fazer, a questão dos filhos. Aí agora o próximo vídeo vai ser a questão dos filhos. Então, por isso que a igreja não aceita nada que possa bloquear a procriação. É o que nós vamos ver no próximo vídeo. Hoje eu quis falar mais da parte unitiva do casal, do sexo. Então, gente, se você não tem vocação para isso, né? Eu não tenho vocação para isso. Então vai ser padre, vai ser freira, né? Ou então não precisa se casar, ninguém é obrigado. São Paulo não se casou. Então, se você não tem vocação para isso, não se case. Agora, se você casou, você tem que já casar sabendo que o sexo faz parte do casamento. É um mandamento. É um mandamento, crescer e multiplicar. Então, o sexo precisa acontecer entre o casal. São Paulo foi bem claro. Então, nada pode suspender, né? Vamos dizer assim, se tiver tudo bem. Se tiver tudo bem, gente, um não pode se recusar ao outro. Ok? Espero que você tenha gostado, que Deus te abençoe. E na próxima aula aí a gente faz um vídeo sobre a questão, né, dos filhos. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe.